Alô, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando do podcast. Alfredo Almeida, né? Almeida. Alfredo Almeida é lá de Suzano, São Paulo, a ponta da Zona Leste. Pontinha da Zona Leste. E aí, Alfredo, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom, graças joinha? a Deus. Também, eu também sou lá ali de pertinho, né? Ali da Dormelino Matarazzo, da Ponte Rasa. Você que tá ouvindo, você que tá ouvindo é de São Paulo, também morou em Brasília também, né? Lá na Taguatinga. E aqui estamos na cidade de Dembro, estado de Canéria, começando mais um episódio do Parabolando do Podcast. Seja bem-vindo. Nossos episódios estão aí, né? Sempre no YouTube, às segundas-feiras, às 8 horas da noite e às 21 horas, o horário do Brasil. Não deixe de nos acompanhar, né, nas redes sociais. Também estamos aqui no Instagram também, tá bom? Se você não é nosso seguidor ainda, ou então não é inscrito, né, no canal do YouTube, ó, Alfredo, já vamos bater 1.700. Ô, maravilha, graças a Deus. Vamos bater 1.700 inscritos, ó. Muito obrigado você que tem prestigiado. E uma coisa, Alfredo, que é muito importante, compartilhar. Compartilhar tá bom? É muito bom. Então, ó, hoje nós vamos falar aqui, ó. Alfredo, que negócio esquisito isso aí, Alfredo. Esse negócio o pessoal deve estar começando a assistir aí agora. Os trovões vão falar, gente, vocês vão ver que o negócio vai... Porque na semana passada, né, nós falamos sobre os cavaleiros, né, que trouxeram lá as 3 pragas. E agora o trovão vai falar. Rapaz, que linguagem é essa, né? Linguagem muito simbólica, né? Essa linguagem simbólica, né? De voz, de estrela, né? E aí nós temos aí trovão, né? Então é isso aí. Seja bem-vindo mais uma vez para Parabolando Podcast. E Alfredo está com a palavra, capítulo 10. E ó, tem um anjo aí também com um livro, né, Alfredo? Tem um livro aí na mão. O que será que está escrito nesse livro, né, rapaz? O Apocalipse fala muito de livro, né? Livro com selo, livro com... livrinho, e por aí vai. E aí tem um anjo, mais outro anjo que está segurando o selo. Então estamos juntos aí, vamos para o nosso episódio de hoje. Então vamos lá, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos. Continuando então o livro de Apocalipse, já estamos no capítulo 10. Né? Quase metade do Apocalipse, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa para nós aprendermos aqui. E ontem ainda a gente estava comentando na igreja, dizendo sobre por que as pessoas têm medo, né, de ler o Apocalipse, né? Sim. É porque nós costumamos ter medo do que não conhecemos. É medo do desconhecido, né? Você tem medo quando você vai para um emprego novo. Medo do escuro. Medo do escuro. Eu não estou vendo nada, né? Sim. Quando você vai para mudar de cidade, mudar de lugar, sempre tem aquele medo. É uma novidade, né? Coisa que você não sabe, né? Não sabe o que vai encontrar. Então, às vezes as pessoas têm medo de ler o Apocalipse porque eles não sabem o que está aqui, né? Uhum. E são mensagens maravilhosas para nós que somos a igreja. E uma coisa que eu tenho falado, né? Quando você sabe aonde você está na história... É outra coisa. Outra coisa. Então é isso, gente. Hoje, num mundo de tanta gente, né, que não sabe onde estão, né, esse é um segredo. Você precisa saber aonde você está na história, onde é que você está no jogo. Exato, onde você se encaixa ali, né? Como diz, né? Se uma pessoa no Brasil, ela estaciona o seu carro em um lugar onde é para a pessoa de 65 anos, sim, ou 60 anos, né, para cima, certo, e ela não tem 60 anos, ela vai ter um problema. Sim. Mas se ela tem mais de 60, não tem problema nenhum, ela vai poder estacionar ali à vontade. Sim. Né? Assim são as coisas da vida, as coisas na palavra de Deus. Se você souber quem você é, você sabe para onde você vai. Exato. E o que você pode, onde você pode, não pode estar, não é? Isso aí. Então aqui diz assim, no capítulo 10 do livro de Apocalipse, já passando ali a sexta trombeta, tem um pause. Tem uma pausa aqui, de novo. Lembra que nós tivemos sempre o livro do Apocalipse você vai fazendo pausas. E uma pausa grande, né? Uma pausa bem grande. Nós vamos ver até a 7ª trombeta. Sim. Ali no capítulo 11, no versículo 15. Acontece muita coisa, hein? Muitas coisas. Então você veja que Deus sempre faz uma pausa, mostrando o quê? Que Ele sempre, mesmo em meio a essas tribulações, ao castigo, à punição, Ele dá um tempo de graça para o homem dizer, olha, né? Tô dando um tempinho aí para ver se você o que você tá achando disso, né? Sim. Mas aqui diz assim, João ainda dizendo, olha,
no capítulo 10, versículo 1, né? Ele diz assim: vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris, e o seu rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. Que visão, rapaz. De novo eu volto a falar, rapaz, esse negócio de ver anjo. Rapaz, não é brincadeira. Rapaz, tô falando sério. Tava falando com a pessoa um dia desse. Rapaz, vai na Bíblia e vê quando o anjo apareceu. Não é brincadeira, não. Não, vê quando o anjo apareceu. Quando o anjo ou anjos. Rapaz, quando eu fico imaginando, rapaz. Olha, Alfredo, tô falando sério. Eu fico imaginando assim, ó. Vamos supor que Abraão usasse óculos. Rapaz. Ele tá assim, né? Tá por ali, tal. De repente, rapaz, ele olha 3 camaradas vindo. Ele deve ter feito assim, Alfredo. Que é aquilo? Que é aquilo ali vindo lá? Rapaz, ele viu 3 anos chegar, rapaz. Rapaz. E vê que ele sai correndo e se prostra diante deles, né? O negócio não era brincadeira, cara. Pô, isso aqui não é qualquer um, não. Não é uma similar a nós, né? É uma coisa diferente. O anjo é diferente. É muito diferente. Então você vê aqui, rapaz. Olha só essa visão aqui. Fala de novo aí, E muda a história. Você vê, olha. Vi outro anjo. Agora, olha só. Sim, rapaz. Essa palavra outro, sim, no grego, quando ele fala vi outro anjo, essa palavra no grego é alos. Alos, no grego, significa do mesmo tipo. Ok. Agora, sabe onde está isso daí? Lá em Apocalipse, no capítulo 5. Olha que coisa interessante. Veja como há sempre um paralelismo assim, porque quem escreveu Apocalipse foi escrito em grego, mas quem escreveu foi um judeu. Sim. E o judeu, ele tem uma forma de escrever em paralelos, né? Então, quando ele escreve, por exemplo, quando ele escreve lá no começo do dilúvio, depois ele faz comparação do dilúvio com o batismo, ele faz comparação de passar pelo mar, passar pelo batismo. Sim. Sempre há um paralelismo com as coisas que se escreve, não é? Sim. Agora aqui você vê, no capítulo 5, no versículo 2, diz assim: vi também um anjo forte. Veja que lá está assim, ó. Poderoso. Vi outro anjo forte. Isso quer dizer muito fraco, poderoso. Né? Exatamente, porque não tem anjo fraco. Não. Mas tem um que... Hierarquias. Lembra que a gente falou de hierarquia no outro episódio? Uau. Poderoso, muito poderoso, viu? Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro? Outro livro. Veja que está falando de livro aqui, e é lá no capítulo 11 vai falar de livro também. Ok. Então, esse anjo forte aqui bradou quem era digno de abrir o livro, os selos que estavam no livro. Certo. Okay. Esse anjo que está aqui, vamos ver, no capítulo 10, é do mesmo, Alos, é do mesmo tipo time daquele outro anjo forte. É da mesma equipe. Mesma equipe, porque você vê que anjo poderoso, poder no grego, a palavra poder no grego é arca. Sim. Por isso que é arcanjo. Ok. Arcanjo no grego. Arcanjos são anjos poderosos, tem um poder, tem uma hierarquia. Sim. E sim, acima da hierarquia deles estão os querubins. Sim. Não é? Sim. Então ele diz: eu vi outro semelhante àquele lá, que lida com livros. Porque aquele lá estava lidando com livro. Certo. E esse daqui também. Aí ele diz assim: anjo forte descendo do céu. Vixe, olha a visão, meu Deus. Vestido de uma nuvem. Então, toda vez que nós vemos algo muito importante vindo de Deus, algo poderoso, ou um embaixador do céu descendo, quando está envolto em nuvem, a coisa é séria. É muito séria. Porque você vê que quando Jesus sobe aos céus, ele foi ocultado por uma nuvem. E os anjos que estavam ali diziam: varões da Galileia, por que vocês estão aí olhando para cima? Sim. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar do mesmo jeito. E diz assim: então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Então este anjo, ele estava com uma nuvem, vestido de uma nuvem. Isso quer dizer, ele é um embaixador direto de Deus. Uau. O negócio não é brincadeira, é uma coisa muito séria. Quando você vê na Bíblia, você vê qualquer personagem celeste vindo na terra que está vestido de nuvem, é porque o negócio é sério demais. Não é?
Aí ele diz assim, por cima da sua cabeça estava o quê? O arco-íris. Que arco-íris é esse? Sim. Então, quando nós queremos entender sobre simbologias, sobre símbolos na Bíblia, você tem que ir no começo e vendo as vezes que se fala daquilo. Então, arco-íris é o quê? A aliança. Que aliança é essa? Veja, nós lembramos de Noé, não é? Sim. Então, quando teve o dilúvio, nós lembramos de uma coisa. Antes do dilúvio não havia chovido ainda, não tinha chuva na terra. Sim. A terra havia um sistema de irrigação que era uma garoa. Um misting, né, que caía... Misting é garoa, né, que fala. É garoa, sim. Havia um orvalho que caía na terra e regava a terra, mas não havia chuva. Não é? Quando Deus fala para Noé, eu vou mandar o dilúvio, eu vou destruir esse povo, sim. O povo ria de Moisés e zombava. Chuva? Sim. O que é isso? Não é? Aí desaba, começa a chover, chove, vem água de baixo, de cima. Lembrando que não foi, foi norte e sul, meu amigo. Foi chuva de cima e de baixo veio as fontes. As fontes se romperam e subiu água e foi inundando. O que acontece? Caiu aquele monte de chuva. Depois, quando as águas baixam e Noé sai da arca, Deus põe no céu um arco-íris. E o que é o arco-íris? Quando a luz bate na nuvem, bate sobre a água, ela reflete e faz o arco. Então não existiam nuvens pesadas como nós temos hoje antes do dilúvio. Sim, ok. Depois do dilúvio começam essas nuvens pesadas e Deus coloca essa luz, esse arco, essa luz que atravessa a nuvem e faz para dizer o quê? Diz o seguinte, olha, vocês vão começar a ver chuva de agora em diante. Para vocês não ficar com medo. Toda vez que você vê chuva, falar vai ter um dilúvio de novo, esse arco eu deixo é a minha aliança. Como aliança de que eu não vou mais destruir a terra pelas águas do dilúvio. Okay. Então não precisa ter medo mais. Esse anjo, sim, ele desce com o arco-íris na cabeça, sim, que é a aliança de Deus com o homem. Sim. Então ele está dizendo, bom, esse cara é um embaixador de Deus, porque ele tem a nuvem, ele tem o arco-íris, que o arco-íris também está, quando nós vemos, vai ver a visão de Deus, em volta do trono tem o quê? O arco-íris. Né? Ele está vindo do céu. Sim. E aí diz assim, e o seu rosto era como o sol. Seu rosto era como o sol. Outra simbologia. O rosto como o sol é sinal de presença de Deus. Você lembra quando Moisés estava na presença de Deus? Sim, ele não conseguia... Quando ele desce do monte, o povo não conseguia olhar para o rosto dele, porque ele estava brilhando demais. Isso quer dizer que esse anjo que está vindo aqui, ele está saindo diretamente da presença de Deus mesmo. Como sol, quem é que consegue olhar para ele? Você veja que Gabriel, quando ele vem falar com José, né, ele fala, eu sou Gabriel e eu assisto diante de Deus. E eu vim falar para você que o ente que Maria tem no ventre é vindo de Deus. Uau. Então ele assiste diante de Deus, por isso que o rosto dele brilha como o sol. E os seus pés como colunas de fogo. Meu Deus, que visão, hein, rapaz? Então, colunas de fogo é como se fosse o bronze, quando ele é esquentado no fogo, que ele fica parecendo aquela coluna de fogo. E o que isso significa? Juízo. Toda vez que se fala fogo, bronze na Bíblia, é juízo. Porque fora do templo, dentro do tabernáculo, todos os utensílios eram de ouro. Não é? No lugar do sacrifício, os utensílios eram de bronze. Então veja que o altar do sacrifício era feito de bronze, não era de ouro. Por quê? Juízo. É ali que se queimava o sacrifício pelo pecado. Uau. Então, os objetos de bronze é juízo. Veja que quando Sansão foi preso, ele foi preso com cadeias do quê? Bronze. Então, Deus fala assim, porque vocês adoraram outros deuses, porque vocês se afastaram de mim, eu vou fazer o céu ficar como bronze. Não vai chover. Juízo. Então, quando ele desce com essas duas pernas com colunas de fogo, como o bronze que está aquecido no fogo, essas colunas, juízo de Deus. Interessante.
Não é? É uma coisa muito séria, né? Falta um detalhinho aí. Aí tá vindo aqui assim, né? Aí diz assim, ó. E tinha na mão um livrinho aberto. Uhum. Um rolo, um screw, né? Sim. Um rolo. Sim, um pergaminho. Um pergaminho, é. Rapaz, estou misturando muito, né? Inglês com português. Sim. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então lembra que ele tinha as pernas como fogo. Okay. Quando ele desce com esse pergaminho na mão, esse rolo na mão, esse livro na mão, ele desce, ele põe o pé direito sobre o mar e põe o esquerdo sobre a terra. O que ele está dizendo ali? Eu estou trazendo juízo sobre a terra e o mar. Completa. Estou entregando o juízo agora e agora é a hora mesmo. Vocês estão recebendo castigo e o juízo está chegando. Eu estou trazendo mais juízo sobre vocês. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Você já ouviu um rugido de leão já? É bonito, né, pai? O negócio chega a tremer, né? Você vende até. Os caras ouvem a não sei quantos quilômetros de distância. Eu já ouvi o número, mas agora eu me lembro mais. Mas é longe que ele chega. Você já imaginou? Quando ele ruge. Eu fico imaginando o João tá vendo esse anjo aqui descendo e falando dessa altura como quando ruge o leão. Estremece. Sim. Então o João olha e fala assim, olha, como ruge o leão, clamou com grande voz como ruge o leão. Isso aqui nós vamos ver aqui no Salmo 29. Salmo 29. Salmo 29, versículo 3. Meu Deus, o que é isso, rapaz? Eu só tô lembrando dessa visão do anjo, rapaz. Misericórdia. Rapaz, é o anjo lá de Jacó, né, rapaz? Você tá doido? Rapaz, o anjo de Jacó lá foi feroz demais, né? Não, foi feroz. Salmo 29. Salmo 29, versículo 3 diz assim. Aqui nós vamos ver duas coisas, ó. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Okay. Agora, a Isaías 31, versículo 4. (31:4) 31:4 diz assim. Sim. Assim me diz o Senhor, como o leão, como o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pelo alarido, assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar pelo Monte Sião. Uau. Ruge o Senhor, não é? Então, diz assim, né? Clamou com grande voz como ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Ai, ai, ai. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não o escreverás. Uau. Bom, muito bem, né? Então, imaginando aqui a visão de João olha e vê esse anjo descendo do céu, dessa maneira que ele desceu, colocando um pé sobre o mar, o outro sobre a terra, e aí ele clama no alto, ele clamou com grande voz como o ruge o leão, e quando ele clamou com essa grande voz, o que aconteceu? 7 trovões. 7. Diz assim, ó. Os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Então, é uma visão tão assim aterradora que o cara fica aterrorizado quando ele vê que esses dias atrás, essa semana passada deu Essa semana passada agora deu um trovão muito forte. Inclusive, nunca aconteceu isso aqui, né? Foi de madrugada, acho que 2 da manhã, não sei se era 2 da manhã, 1 da manhã. Rapaz. Deu um trovão tão forte que a minha esposa ela acordou
assustada e não conseguia dormir depois. Sim. E eu fiquei lembrando isso aqui, troveja o Senhor, né? Muito forte. Eu acordei assim e falei, rapaz, troveja o Senhor. Eu falei, fala a Deus. Eu falei, bum. Parecia o meu vizinho conversando com ele, falou, rapaz, eu pensei que ia acabar o mundo, comecei a orar, pedir perdão. A gente brincando, né? Conversando com o outro. Sim. Então, você imagina 7 Sim. com esse barulho, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Então João ouviu os 7 trovões falarem algo. Sim, rapaz, que mistério, hein? E quando ele ouve, porque quando Deus fala com João, ele fala assim, o que você vê, escreve. Aí João, ok, ele pega o rolo, né? Ele vê uma coisa e ele escreve. Ele vê outra e ele escreve. Quando ele ouve, ele vê, ele escreve, ele ouve, ele escreve. Quando ele ouve os 7 trovões soarem a voz, ele ia escrever. Sim, aí opa. Aí diz aqui, ó, sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Isso é um mistério. Porque nós não sabemos o que esses trovões falaram. Ninguém sabe. Nós vemos algo semelhante lá no livro de Daniel, lá no capítulo 12, no livro de Daniel, nós vamos ver lá no finalzinho, no 12. Porque Daniel também... Sela. Daniel também é um livro escatológico, ele fala de escatologia, né? Sela, né? Quando ele fala sela, né? Então você vai ver lá no livro de Daniel, no capítulo 12, Daniel dizendo assim, 12 lá no versículo 4. Sim. Daniel está tendo as visões, ele está vendo tudo que está falando, e ele vai dizendo, ele diz assim, olha, está vendo? Nós vou começar do versículo 1 para nós entendermos uma coisa aqui. Sim. Que Daniel aqui está falando dos tempos do fim, e ele diz assim, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. Então veja, primeiro Miguel, ele é um arcanjo que protege os filhos de quem? De Israel. Né? Muitas pessoas, tem até oração a São Miguel Arcanjo que se faz, e muitas pessoas falam, Miguel Arcanjo está lutando. Não, Miguel Arcanjo é um arcanjo que protege os filhos de Israel. Ele seu povo, ele está falando com Daniel. Então, quem é o povo dele? Israel. Israel. Veja que quando Daniel foi ter a visão, que o anjo veio trazer a mensagem para ele, falou assim, o príncipe da Síria me resistiu por 21 dias. E ninguém tinha, a não ser Miguel, o arcanjo do seu povo, o príncipe que veio e me ajudou. Quando há alguma coisa com Israel, Miguel está lá. Okay. Né? Ele diz assim, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. É esse tempo que nós estamos falando ali, irmãos. Esse tempo de tribulação, Daniel tinha visto aqui 500 anos antes. E João está falando no livro de Apocalipse. Então ele diz, haverá um tempo de angústia qual nunca houve antes, desde que existe a nação na terra. Mas nesse tempo, livrar-se-á do teu povo. Sim. Livrar-se-á teu povo. Todo aquele que se achar escrito no livro. Olha. Sim. Tá vendo? Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que foram sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muito ensinam justiça fulgirão como as estrelas sempre eternamente. Mas tu, Daniel, sela estas palavras, e sela este livro até o fim do tempo. Ok. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Ok. Muito bem. Então, para Daniel foi de Daniel, sela esse livro, porque isso aqui é para o final. E aqui quando João... não é para essa época que você está vendo. Não é para a época que você está vendo. Né? E aqui quando o João ouve, fala, os trovões dizerem algo, fala, sela agora este livro. Sim. Essa voz que você ouviu dos trovões, porque não é para você dizer o que aconteceu aí. Irá acontecer no final. Muito bem. Então, você vê, irmãos? Então, nessa ponta aqui, a gente vai parando aqui, porque vai começar outra fase, né? E, veja bem, a questão do trovão falar, isso que tem se explicado aqui da linguagem simbológica. Linguagem simbológica. Então, quando fala, trovejou o Senhor, falou Deus, a voz do Deus é como a voz do trovão. Sim. Então, isso era algo que sai diretamente do trono de Deus. Sim. E ele ouve
como um trovão, como um relâmpago, como aquele barulho forte, né? E aí ele escreveu a voz de Deus. Porque quando a gente está falando aqui sobre anjo, da visão do anjo, tá? É a questão de aparição, né? De visão de anjo, né? Isso tudo pode acontecer, mas nós estamos falando que eles vêm com um objetivo específico. Muito interessante isso, porque profecia, visão, aparição angelical muda a história do mundo. Não é algo pessoal. Sim. Uau. Né? O que nós temos que entender, irmãos, é que nós estamos no reino de Deus. Eu vou fazer as considerações finais aqui para isso. Sim, pode fazer, isso. Nós pertencemos ao reino de Deus e tudo que fazemos não é para o nosso bem, é para o reino de Deus. Então, Deus, ele opera em nossas vidas? Opera. Deus nos cura de enfermidades? Nos cura. Deus faz milagres? Faz. Agora, especificamente isso, palavra de Deus, ela vem a uma pessoa, ela sempre veio aos profetas e as pessoas, não era para a vida do profeta. Sim. Você não vai ver nenhum dos apóstolos e nenhum dos profetas chegando para alguém e dizendo assim, olha, Deus mandou falar para você que aquele carro que você estava pensando, você vai comprar, que você vai comprar uma casa nova. Não vai achar isso na Bíblia nunca. Sim. Deus mandou falar para você, meu irmão, que isso vai acontecer na sua vida. Nunca. Toda a profecia vinda de Deus está envolvida com o reino de Deus e para um futuro na história do reino. É um propósito, não é algo pessoal. Essa visão que nós temos de algo pessoal e egoísta, para mim, não é o evangelho de Jesus Cristo. Essa profecia é para você receber tal coisa. Qual o objetivo de você receber tal coisa? Para que ela vai ser usada? Então, para egoísmo? Então você pode ver que todas as vezes que veio e apareceu um anjo, mudou a história da humanidade. O anjo aparece para Abraão e ele diz, Sara vai ter um filho. Era só para Abraão ter um filho porque ele queria ter filho? É para formar a nação de Israel, do qual iria nascer o Messias. Sansão foi a mesma coisa, outro anjo, né? Mesma coisa, aparece ali, porque Sansão livrava o povo de Israel. Jacó, quando Jacó, foi mudar a história dele, muda a história dele de quem ele era. E aponta para a história do fim da humanidade. Então Jacó luta com o anjo e pede abençoar. O anjo falou, meu nome é maravilhoso e tal. E ele abençoa Jacó para quê? Para Jacó ser um homem rico? Para de Jacó vir o Messias. Sempre aponta para o Messias e aponta para a história da humanidade. É uma revelação universal, não é pessoal. Né? A revelação sempre ela se refere a algo universal. Nunca simplesmente é uma coisa pessoal. E nós temos que entender isso. Nós que somos cristãos pertencemos a um reino. Somos mordomos do reino de Deus. Trabalhamos e respondemos não para nós, para o reino de Deus. Ok? Isso te faz muito agraciado e é uma honra muito grande, meu irmão. Exatamente. Então é isso aí, ó. Só para você ter uma ideia. Então quando a gente fala sobre isso, porque se banalizam muito, né, essas questões e não se entendem realmente qual o verdadeiro fundamento, né, de quando acontece. Porque você veja bem aqui, ó, nessa passagem aqui, rapaz, você viu aqui estão falando de anjo. O que eles fizeram até agora aqui, tá? O que eles fizeram até agora. Então o anjo apareceu para quem? Para José, né? Para quê? Salvar a nação de Israel. Quando aparece para José de Maria, Deus estava se fazendo homem. Sei, Algo nunca acontecido na história do universo. Deus estava vindo no ventre de uma mulher. Sim. Não, tem que ter uma intervenção angelical. Angelical para isso. Não é alguém que chega para você e dá um conselho, bate um papo, José, não. Tem que ser um negócio que muda a história. Muda a história. Agora, para correções pessoais, na nossa vida que a gente está meio perdido, existe o ministério pastoral, irmãos, que Deus deu. A uns para pastores, outros para evangelistas, mestres, doutores. É a exortação, né? Exortação. Isso é com a correção, né? Você tem o seu pastor, você tem o teu pastor, está com problema, está com dúvida, procure o teu pastor. Ele tem o dom de Deus para te dar uma palavra que vai ser boa para a tua vida, vai te endireitar no reino de Deus. Procura o teu pastor. Ok, tamo junto então. Falou, Alfredo? Então, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Próximo episódio nós vamos estar ainda dentro do capítulo 10. E aí, gente, olha, até semana que vem o anjo está com um pé na terra e outro no mar. Bem, ele não vai ficar parado, né, Alfredo? Não vai não. Vai acontecer algumas coisas, hein? Ele vai se mover.
Gente, pensa, um anjo, aqui ó, um pé aqui, não é um pé no mundo e outro... Não, é aqui ó, é um pé na terra e outro no mar. Aí na hora que ele tomar algumas atitudes, você vai ver o que vai acontecer. Tá bom? Nos vemos até o próximo episódio. Ô, Fred, desculpa. Gente, o negócio é forte. Tchau, tchau. Bye, bye pra vocês. Até o próximo episódio. Nos vemos. Bye, bye.